enfim, de fazer valer esse ponto de vista. Eu acho, então, que a gente, às vezes, edita a arte sem essa reflexão necessária, a gente não explica, quer dizer, o que aquilo está fazendo. Tem a crítica, óbvio, mas a crítica vai falar, e a crítica é muito importante, vai falar sobre aquele determinado trabalho, né? Sobre o que aquilo está dizendo para você, sobre o que aquele filme, o que aquela peça, o que aquele quadro, o que aquele trabalho daquele artista está dizendo para você naquele momento, ou dentro daquele espaço, dentro daquele tempo. Mas, e esse é o papel da crítica, mas acho que o papel da reportagem e da divulgação, da disseminação das artes em geral, acho que tem que ser um papel mais amplo, mais do que relatar, mais do que informar. Ele precisa analisar, ele precisa trazer a polêmica, ele precisa, muitas vezes, romper com o discurso comum, com aquilo que todo mundo já sabe, com aquilo que todo mundo está cansado de ver que é importante, que vai acontecer, e sair um pouco da agenda, tentar buscar um discurso mais inovador, mais de vanguarda, buscar novas manifestações artísticas, o que eu estava falando no começo, movimentos, tendências, e claro, o lado do entretenimento é importantíssimo, isso tem que estar no caderno de cultura, mas eu acho que esse espaço deve ser usado também para uma informação mais inteligente, mais reflexiva, porque senão o que vai acontecer, e que eu acho que pode estar acontecendo, é que a gente vai começar a massificar a informação sobre as artes. E só para terminar, por exemplo, na Europa, eu sei que está acontecendo um movimento de você ter cada vez menos crítica, digamos, de artes plásticas nos jornais. Os jornais anunciam as exposições, anunciam as coisas que vão acontecer, mas a crítica está perdendo espaço. Por quê? Porque está se publicando cada vez mais revistas especializadas em arte, seja teatro, cinema, artes plásticas, essas coisas todas, e muitas revistas, e revistas de muito boa qualidade. Só que no Brasil também estão sendo criadas novas revistas especializadas, com público especializado, mas a gente não tem, acho que não dá para você comprar um jornal, mais a revista de cinema, mais a revista de teatro, a não ser que você seja um estudante de arte, você vai comprar aquela revista especializada, mas se você quer, o seu público que você quer simplesmente ter uma informação inteligente, geral, sobre tudo que está acontecendo, é preciso que você encontre isso também nos jornais, nos cadernos de cultura, e que essa massificação, e que essa informação não seja uma informação superficial, que vai obrigar você a gastar mais um dinheiro que o brasileiro normalmente não tem para comprar, e o número de revistas também não é tão grande assim, para se especializar ou para se informar mais nesse outro tipo de revista. Então, concluindo, eu acho que o papel da mídia impressa, eu acho que da mídia em geral, enfim, é trazer informação em primeiro lugar, mas é também fazer uma reflexão sobre essa informação. Isso eu acho que é importante. Obrigado, Regina. Gostaria de fazer uma sugestão a vocês, que vocês anotem, enfim, as suas dúvidas, as questões que vocês querem suscitar no debate, para que depois, enfim, essas questões não se percam com o andar aí das próximas palestras. E a gente possa ter, no final, um debate rico, intenso, que cubra, enfim, todos os aspectos, todas as questões levantadas aqui pelos nossos convidados. Bom, eu vou passar a palavra, então, para a Denise Barreto. Denise é jornalista, também com uma vastíssima experiência em televisão e em jornal, e ela vai tratar do tema Fazendo Arte na TV. Denise, por favor. Bom dia a todos.
Denise Barreto. Eu queria até fazer uma brincadeira, quando eu falei fazendo arte na TV, na verdade é uma provocação, porque eu acho que jornalista não consegue fazer arte na TV. O máximo que a gente consegue é divulgar quando consegue, quando a Regina falou. Então, quando eu falei fazendo arte na TV, na verdade foi uma provocação até para suscitar mais polêmica. Mas, enfim, eu começo a minha palestra, que também não é bem uma palestra, é justamente o resultado de um trabalho que eu levo há anos na TV Educativa, fazendo o programa Caderno 2, que, por incrível que pareça, acabou há 15 dias atrás. E é por aí mesmo que eu começo a minha palestra, falando sobre o espaço da cultura e da arte na TV. E é muito engraçado que quando eu recebi o convite, eu fazia o roteiro, eu era responsável pelo roteiro do programa que dava o maior ibope na TV Educativa. E esse programa acabou tem 15 dias. Era um programa diário, enfim. E hoje em dia a gente na TV Educativa fez um convênio com a TV Cultura, onde agora a gente é uma sucursal do Metrópolis, que é um programa da TV Cultura, onde a gente tem uma participação diária com 2 matérias. E eu me questiono muito isso, né? Essa coisa, cada vez mais, a cultura e a arte perdendo espaço na televisão. Então, aí os ratinhos da vida, né? Os agais, as tiazinhas, e onde a gente pode receber informação sobre cultura e arte. Eu acho que a TV Educativa, nesse ponto, ela tem um papel preponderante, né? Só que cada vez menos, até na TV Educativa, esse espaço vai se minguando. Na TV aberta, hoje em dia, agora o Metrópolis, na TV Cultura, é um canal aberto, que até então a TV Cultura só passava em determinados lugares. Quer dizer, com essa confusão com a TVE, onde passa a TV Cultura, passa também a ter TVE, então o Metrópolis aumentou, né, a sua abrangência pelo Brasil. Mas fora isso, onde é que a gente tem cultura? Onde é que se fala de cultura na TV? Video show para mim é uma agenda da Rede Globo, né? Quer dizer, uma agenda é o making off, né, das coisas que acontecem na Rede Globo. Nos telejornais, geralmente, a última matéria é uma matéria dedicada à cultura, nos telejornais da tarde, né? Ou então no Jornal Nacional, no sábado, quando não se tem muita notícia para dar, então termina-se, às vezes, com uma matéria de cultura, quando é um Picasso. Fora isso, onde é que estão as notícias de arte e cultura? É muito difícil. E isso é uma questão que a gente deve refletir muito, essa coisa que a Regina acabou terminando, né, da reflexão, né, que a cultura tem nos meios de comunicação, e cada vez mais a gente perde esse espaço. Uma outra coisa que eu queria colocar aqui é essa coisa, como se fazer um programa de TV e esse programa de TV ser atrativo para as pessoas, né? A gente procurava fazer, e agora a gente até tenta fazer isso no Metrópolis também, porque agora a gente tem uma outra, né, editoria, uma outra linha editorial, é de fazer uma coisa, como a Regina falou, tem que ser coisas conhecidas, coisas novas, coisas que estão por acontecer. Como saber isso? Como dosar isso, né? Eu acho que 50% é o que a gente já sabe, é experiência, 30% é intuição e 20% é sorte. E muita sorte a gente dá e acaba acontecendo e divulgando coisas novas que ninguém nunca divulgou, né? E isso é super importante até para novos valores e para abrir um novo espaço. Eu trouxe aqui uma fita que eu queria colocar aqui, é de um programa que foi feito no ano passado, que dá uma pequena amostra do Caderno 2, e que a gente procura mostrar exatamente o que a gente fazia lá, que era mostrar as diversas tendências da arte e da cultura na TV. Tem até a primeira matéria, que é com a Faiga, que participa aqui da mesa, que é uma pessoa conhecida, e depois com pessoas menos conhecidas. Quer dizer, é um programa de variedades que tentava, tem que botar sempre passado, que tentava divulgar a arte e a cultura. Depois eu queria falar um pouquinho sobre essa matéria e sobre esse programa.
teatro e muita música. Fogostrotter, a sensibilidade do intelecto. Imagens negociadas, retratos da elite brasileira. Lucina inteira para mim. Música instrumental de primeira, Alma na Estrada. Em ritmo de semifinal, La Copa de la Vida. Artista plástica de sucesso, Fogostrotter também é sucesso na arte de escrever. A artista está lançando seu terceiro livro, A Sensibilidade do Intelecto. Fogostrotter é artista plástica e já lançou 3 livros. O primeiro deles, Criatividade e Processos de Criação, está na 10ª edição. Agora a Faiga lança A Sensibilidade do Intelecto, um trabalho que ela considera o mais profundo de todos. A artista e escritora mostra a relação entre arte e ciência usando as noções de tempo e espaço. Como você mostra essa ligação entre arte e ciência? Olha, eu mostro através de certas noções de espaço e de tempo que puderam se formar em determinadas épocas, né? Veja, por exemplo, por isso eu dei o subtítulo ao livro de Visões Paralelas de Espaço e Tempo na Arte e na Ciência. Na Idade Média, a visão de espaço e de tempo eram sendo atributos da divindade, de Deus. Então, evidentemente, um atributo divino você não consegue medir, você não vai examinar, você não vai analisar. Mas, mais tarde, no Renascimento, considerou-se o espaço possível de ser medido. Para Faiga, Leonardo da Vinci é um artista fundamental nesta relação. Ele trabalhou o espaço criando a noção de perspectiva. Essa noção de espaço, que vai ser medida, ela surge já na obra de Leonardo da Vinci numa forma perfeitamente cristalizada, né? Eu estou mostrando no livro, então, o esquema da Santa Ceia, como ele estrutura o quadro, e depois eu mostro que 100 anos depois, essa mesma visão de um espaço homogêneo que vai fluindo para um ponto distante, que na imagem sempre se localiza na linha do horizonte. E o horizonte, aliás, ele sempre corresponde à nossa visão, à visão do espectador. Mas realmente as ciências estão nascendo na época, né? Não há uma correspondência tão imediata como mais tarde se encontra, isso também eu mostro no livro, entre o cubismo, por exemplo, e a física moderna. O livro é ilustrado com obras de arte, desenhos e análises. Fogostrotter usa uma linguagem acessível, fala de arte que ela conhece bem e de ciência, o interesse que a levou a escrever o livro. O cientista, ele vai examinar uma matéria, uma substância, sempre subdividindo uma parcela sempre menor, né? O caminho da arte é exatamente o oposto. A arte vai do conjunto, de uma totalidade, para os próprios componentes da totalidade, para mostrar como é que funcionam os vários componentes. Mas o que é muito interessante é que a visão de mundo que vai surgindo é bastante próxima uma da outra. Quer dizer, nós estamos vivendo no mesmo mundo e nossa imaginação, ela realmente intui este mundo em que nós estamos vivendo, né? E a gente continua
continua com artes plásticas. Agora é uma exposição que retrata os maiores artistas brasileiros deste século. Oi. Aí, obrigada. Então, isso foi uma matéria que a gente fez com a FAI no ano passado e é um exemplo de matéria, quer dizer, uma matéria de 3 minutos sobre artes plásticas. Fazer isso na televisão não é fácil. Manter isso interessante, deixar o público querer mais, saber mais informação também não é fácil, porque a TV ela é muito feita de imagem, né? Quer dizer, então, o que tem uma matéria tem que ter de TV para poder o público querer estar sempre atento? Quer dizer, tem que ter uma boa entrevistadora, tem que ter um bom entrevistado, tem que ter boas imagens. E o que acontece? Muitas vezes as pessoas falam muito bem, mas quando chegam com uma câmera de TV, assusta, né? Não é o caso da Faiga, que falou super bem. Então, às vezes, o entrevistado também não faz com que essa matéria não fique uma coisa muito interessante. Então, a gente depende do entrevistado, depende do entrevistador e depende das imagens. Ali a gente tinha imagens de sobra, né? Tinha do livro, tinha de quadros, então não tinha problema com a matéria. A repórter, também de TV, tem um outro sério problema, porque repórter de TV geralmente não é setorizado. Então, o que acontece? No jornal, geralmente, eu não sei se ainda é assim, mas acho que sim, né? Um repórter de segundo caderno, então, geralmente, tem a Anaís, por exemplo, que sempre faz dança no D, né? Agora não está mais nada. Tem alguns repórteres de tudo, mas tem uns muito setorizados. Já na TV, não. Na TV, os repórteres estão no morro, cobrindo um tiroteio, daqui a pouquinho tem que sair para fazer uma exposição de Picasso. E aí, cadê as informações, cadê a pesquisa? Quando a gente tem um programa cultural, a gente consegue ter esses repórteres fixos, né? Então, isso faz com que a matéria seja mais elaborada, que o repórter vai ler mais sobre o assunto, e é isso que a gente procurou sempre fazer e procura fazer ao longo dos programas que a gente tem lá na TV. Quando é um programa, os repórteres só trabalham naquele programa justamente para as matérias ficarem mais elaboradas, para eles poderem se setorizar e ter mais informação e até saber passar mais essas informações. As pautas, né, que a gente faz, as pautas no programa, é mais ou menos como a Regina falou aqui, chega através de releases, de faxes, de e-mail, e a gente corre muito atrás. E a gente lá na TVE, a gente tem essa coisa de dar espaço, muito espaço para gente nova, que eu acho que isso é fundamental, inclusive numa TV pública, né? Então a gente abre espaço para gente nova na música, no teatro, nas artes plásticas, é um papel fundamental que acho que todos os meios de comunicação deviam fazer e nem sempre é o que acontece. Eu falei do perfil e outra coisa que eu queria falar é essa coisa que a Regina falou da reflexão, né? Para finalizar, sobre a reflexão da cultura e da arte nos meios de comunicação. Ela falou uma frase mais ou menos parecida e que eu acho o seguinte, que o mundo só se transforma através da arte. Então, acho que cada vez mais a gente tem que procurar buscar informação, buscar cultura, buscar arte, porque acho que só através dela que a gente pode crescer e fazer com que o que está aqui se melhore e transforme para melhor. É isso aí que eu queria falar. Obrigado, Denise. Obrigado, Regina. Então, nós vamos para um breve intervalo. Eu gostaria de sugerir a vocês que o intervalo seja de 10 minutos, para que a gente possa recuperar o tempo aí que perdemos com um atraso. Então, estaremos de volta aqui às 10 horas e 40 minutos. Um seminário. E que quem interessar, que adquirir algum livro, ela estará à disposição até às 15h30. Nós vamos para o intervalo e vamos voltar em seguida com mais 2 palestrantes e demais. Obrigado.
Mas é bom você começar com o que eu tenho que falar. Sabendo que era para ter acontecido esse Eu quero ir de Catinho 2 e as meias agora não. Como é que são? tema Os Lugares da Crítica. Bom, é uma honra estar participando dessa mesa e agradecer o convite da Redax, da FUNAX, da UERJ, para estar aqui, né, tratando desse tema bastante
relevantes, né, que é a relação entre crítica e mídia, entre arte e mídia. Eu preparei uma rápida comunicação, acho que não vou estender muito, vou chegar a esses 20 minutos que me foram propostos. É uma comunicação, né, que eu escrevi, né, para ser lida e ouvida, né. Espero que não tenha nenhum travo, né, na recepção do público. E eu tentei pensar um pouco alto, né, o que eu tenho tentado fazer como crítico, né, atuando na imprensa, uma atuação mais recente, né, são 2 anos que eu tenho feito crítica para o jornal, o Globo, e também outros espaços, outras linhas de atuação que a crítica tem desempenhado, né, nas últimas décadas, né, seja uma crítica mais ensaística, que atua em publicações especializadas, em catálogos de arte ou em livros de arte, e também uma outra faceta bastante polêmica, bastante importante, que é a crítica-curadoria, o crítico atuando também como curador de exposições e atuando, portanto, nessa área mais, digamos, institucional, né, dentro dos museus. Eu vou abrir, né, com uma citação do Guimarães Rosa, que é uma entrevista que até eu acho que nas últimas 3 ou 4 mesas, palestras que eu dei, eu acabei pensando em alguma passagem dessa entrevista do Guimarães Rosa, que está na edição da Aguilar, que é uma entrevista dele com um crítico alemão e historiador da literatura, o Günter Lorenz, que é uma espécie de crítica oráculo. Ele fala sobre tudo, é uma crítica, é uma entrevista, desculpa, brilhante, como sempre, o Guimarães. E ele tem uma pequena passagem que ele fala sobre a crítica, que ele espera da crítica, como ele vê a crítica literária, e eu acho que é uma luz um pouco na atuação dos críticos, como eles devem encarar essa tarefa. O Guimarães diz, numa resposta que o Günter Lorenz faz a ele sobre crítica, ele diz: a crítica literária, que deveria ser uma parte da literatura, só tem razão de ser quando aspira a complementar, a preencher, em suma, a permitir o acesso à obra. Só muito raramente é assim, e eu lamento, pois uma crítica bem